Então vamos à solução do exercício 1. Foram dados nesse problema 2 gráficos e o item A afirma que um desses gráficos representa uma função e o outro não. Então, qual dos dois é uma função? Eu espero que vocês tenham respondido que o segundo gráfico é o gráfico de uma função. Por que isso? Porque para um gráfico representar uma função, ele tem que satisfazer a condição fundamental de que a cada elemento do conjunto A esteja associado um único elemento do conjunto B. Quando nós traduzimos essa condição para a linguagem de gráficos, significa que uma reta vertical qualquer, que corresponde, por exemplo, a um ponto X no conjunto A, deva cortar o gráfico dado em um único ponto. Porque se ele cortar em mais de um ponto, isso indicaria que aquele elemento X está associado a mais do que um ponto do conjunto B. Então, olhando para esses gráficos, nós vemos que no primeiro gráfico dado, retas como essa que eu estou mostrando aqui, cortam o gráfico em 2 pontos e tem, inclusive, retas que cortam em mais do que 2 pontos. Então, certamente não é um gráfico de uma função. Já no caso do gráfico 2, isso não acontece. Tá? Para cada valor de x, existe um único ponto desse gráfico que tenha abscissa igual a x. Então, nos demais itens, a função a qual nós estamos nos referindo é a que é dada pelo gráfico 2. A pergunta B pergunta qual é o valor de f de 12. Então, esse exercício aí pode parecer simples, e é simples mesmo, mas eu queria chamar a atenção, e nós vamos ver isso depois, de que em muitas situações, em exames e mesmo na vida cotidiana, essa é uma habilidade que a gente usa bastante, quer dizer, ter o gráfico de uma função e ser capaz de extrair desse gráfico uma informação. Então, o que nós temos que fazer aí é ir para o ponto em que x igual a 12, buscar qual é o ponto correspondente no gráfico, conforme está sendo mostrado a vocês aí na ilustração, e observar que este ponto é um ponto cuja ordenada é 2. Logo, f de 12 é igual a 2. Terceira pergunta é quais são os zeros de f. Então, os zeros de uma função são os valores de x para os quais f de x é igual a 0. Então, como f de x é igual a 0, significa que os pontos correspondentes estão sobre os eixos das abscissas. Portanto, os zeros de uma função são os pontos em que seu gráfico corta o eixo das abscissas. Então, tudo que eu tenho que fazer é olhar outra vez aí para o gráfico de f e observar onde esse gráfico está cortando o eixo das abscissas. É fácil a gente observar que isso acontece para x igual a 2, para x igual a 6, para x igual a 10 e para x igual a 13. Então, esses são os zeros da função. No quarto item, se pede para resolver a inequação f de x maior do que 0. Talvez vocês estejam mais habituados a resolver inequações dadas algebricamente. Mas quando eu tenho o gráfico de uma função, resolver uma inequação é algo extremamente simples. Porque tudo que eu tenho que fazer é identificar quais são os valores de x para os quais o resultado f de x seja positivo. Então, olhando para o gráfico mais uma vez, é fácil observar que isso acontece entre o valor x igual a 2 e o valor x igual a 6. Portanto, todos os pontos do intervalo 2, 6 são soluções dessa inequação. E também entre x igual a 10 e x igual a 13, que me diz que todos os pontos do intervalo 10, 13 também são soluções dessa inequação. Então, a maneira mais formal de representar o resultado aí do item D, tá, é escrever as soluções dessa inequação sob a forma de um conjunto.
a gente pode escrever esse conjunto de uma dessas duas formas representadas na tela. Ou pela propriedade, então o conjunto do x, tais que 2 menor que x menor que 6, tá? Ou 10 menor que x menor que 13, ou como a união de dois intervalos, do intervalo 2, 6 com o intervalo 10, 13. A pergunta é qual é o domínio de f. Então, recordando essa noção, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de x dos pares ordenados pertencentes a essa função. Então, para descobrir qual é o domínio da função f, eu tenho que verificar todos os valores de x que correspondam a algum ponto do gráfico. O que é a mesma coisa, eu tenho que projetar esse gráfico sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo x. É fácil a gente verificar que isso dá um segmento aí do eixo das abscissas que vai de x igual a 0 até x igual a 14. Então, o intervalo 0, 14 é o domínio da função. Vamos então agora resolver o exercício 2, que mostra o gráfico de uma função que representa a distância percorrida por uma certa pessoa em função do tempo. Então, esses gráficos, vocês devem estar acostumados a olhar para esses gráficos, talvez não tanto nas aulas de matemática, mas nas aulas de física. Tá? Então, uma coisa aí que é importante que fique claro aí para vocês, que essas fronteiras aí entre as disciplinas, tá, não são muito rígidas. Então, é importante que a gente possa, ao trabalhar com matemática, pensar em aplicações nas outras disciplinas também. Então, por favor, trabalhem sobre esse exercício, vocês têm um tempinho aí para resolver. Então, o gráfico está fornecendo a distância percorrida num passeio de bicicleta, e a pergunta A pergunta quanto tempo durou o passeio. Então, olhando
para o gráfico, perguntar quanto tempo durou o passeio, se refere a gente examinar qual é a amplitude, né, do domínio dessa função, tá? Qual é a extensão do domínio dessa função. Então, o nosso gráfico começa no ponto 0, 0, indicando que o tempo foi contado a partir do início do passeio, tá? E termina lá no ponto 130, onde 100 é dado em minutos e o 30 em quilômetros, indicando que o nosso passeio terminou aos 100 minutos de duração. Portanto, o passeio durou 100 minutos, tá? Ou, se a gente quiser escrever isso aí de uma forma mais usual, ele durou 1 hora e 40 minutos. A pergunta B se refere ao fato de que a uma certa altura o ciclista parou para descansar, tá? E pergunta quanto tempo durou essa parada. Então, nós temos que interpretar o gráfico do seguinte modo, tá? Enquanto o gráfico é representado, tá, por uma reta inclinada, ele está traduzindo a informação, tá, de que, à medida que o tempo está passando, tá, a distância percorrida, tá, está aumentando também. Então, isso indica que, nesses intervalos, está havendo movimento do ciclista. Por outro lado, nos patamares horizontais, isso indica que o tempo está passando, mas a distância não aumentou. Portanto, indica que o ciclista ficou parado durante aqueles intervalos. Então, para responder quando o ciclista ficou parado, basta a gente observar que do minuto 60 ao minuto 80 o gráfico está na horizontal. Logo, durante esse tempo ele ficou parado, portanto, durante 20 minutos. Finalmente, na alternativa C, se pergunta se a velocidade do ciclista foi maior antes ou depois da parada. Então, a ideia que nós temos que ter para resolver esse problema é entender que velocidade, tá, é uma razão entre distância percorrida, tá, e tempo transcorrido. Tá? Essa é a definição de velocidade média que deve ser familiar para vocês da física. Quando você tem um movimento em que essa velocidade é constante, a velocidade média vai ser sempre a mesma, não importa o intervalo que a gente considere. Conforme a gente vai ver na próxima aula, essa velocidade constante é característica de gráficos cuja representação geométrica seja uma reta. Então, na verdade, a gente pode calcular qual foi a velocidade média no primeiro trecho do percurso, calcular qual foi a velocidade média no segundo trecho do percurso e comparar esses dois valores. Então, nós vemos que no primeiro trecho, o ciclista andou 25 km em 60 minutos. Tá? Então, ele andou 25 km por hora, foi a velocidade dele na primeira parte do percurso. Na segunda parte, que durou apenas 20 minutos, tá? Ele andou 5 km. Tá? Então, a velocidade no segundo trecho do percurso foi de 5 km em 20 minutos, ou, se a gente quisesse, para poder fazer a comparação com a velocidade no primeiro trecho, nós deveríamos levá-las para a mesma unidade. No caso, o mais fácil é converter essa velocidade para o que ele teria percorrido em 1 hora, né? Porque se em 20 minutos ele percorreu 5 km, em 1 hora, que tem 3 vezes 20 minutos, ele vai percorrer 15 km. Tá? Então, os números que nós estamos comparando são 25 km percorridos na primeira hora contra 15 km que ele teria percorrido na segunda hora de percurso, caso o trajeto continuasse. Tá? Então, a velocidade na primeira parte do percurso é maior do que na segunda parte do percurso. Na verdade, essa informação está presente no gráfico sem que a gente precise fazer a conta, tá? Sem que precise fazer essa comparação, porque a velocidade é tão maior quanto mais inclinada for a reta que representa o gráfico da função.
E se vocês perceberem, especialmente se prolongarem o segundo segmento aí da reta com a régua, vocês vão perceber que o segundo segmento é menos inclinado do que o primeiro. Isso indica que no segundo segmento a velocidade é menor do que a velocidade durante o primeiro segmento. Tá? Eu certamente recomendo a vocês que pensem bem sobre essa discussão e, se for o caso, tirem as dúvidas aí com os professores, porque essa noção de velocidade, taxa de variação de uma função, é uma noção fundamental, e vocês vão ver nos exercícios que vocês vão resolver na parte presencial, tá, que isso aparece muitas vezes. Tá? Então é preciso ter bem clara, tá, essa ideia de que ao dividir variação em y pela variação em x, a gente está calculando a taxa de variação de uma função. Nós vamos voltar a esse assunto na segunda aula para falar disso em mais detalhe também. Bem, gente, foi um grande prazer ter estado aqui com vocês. Nós vamos nos encontrar em mais 4 ocasiões. Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa discussão atual, porque nós vamos continuar a falar sobre funções. Agora, tratando de forma mais específica os tipos de funções mais comuns no ensino médio. E, por favor, não deixem de trabalhar os problemas que nós deixamos para vocês na apostila. É claro que aqui, na aula expositiva, a gente tem tempo apenas de dar um estímulo para que vocês possam adquirir mais conhecimento sobre esses assuntos, mas, na verdade, a bola está com vocês. Então, bom proveito e nos vemos na próxima aula.